Meninas, muito, muito, muito obrigado, Daiane, Harry, assim, tô que agradeço. felicíssimo. Gratidão. Acho que esse vídeo vai ser gigante, mas vai ser muito gostoso, porque... Gente, a gente tá falando de criança. Criança é uma coisa muito fofa. De amor, amor, família. Pronto, tudo Vida. que, tudo que esse Toda canal criança valoriza. precisa de família, gente. Porque Adoções senão tão na rua, positivas. né? O que aconteceu? Eu tava atrás de gente pra falar sobre adoção de crianças que vivem com HIV. E me recomendaram essas duas, que vou apresentá-las já já, que moram justamente em Curitiba. E eu tava vindo pra Curitiba essa semana. Eu falei, muito louco, foi muito rápido, né? Foi. Manda e-mail, vamos, vou chamar uma Fluiu. amiga também, então pá, tô aqui. Elas não são doidas, apesar de terem deixado eu entrar na casa delas assim, né? Tem um pouquinho de doideira aí, mas só o suficiente que a gente gosta. Estou aqui então com Daiane Carvalho, Prazer. certo? Autora do livro Adoção Positiva, maravilhoso. A gente vai... Você vai pegar aquele livro Vou já pegar. pra gente fazer o merchan. E Hariane de Lima Lobo. Isso mesmo. Falei certo? Hariana de Lima Lobo. Isso. Isso. Hariana, Hariana. Mais conhecida como Harry. Harry. Posso te chamar de Harry? Vai Pode, ajudar fica tanto mais pra fácil. você. Harry, eu vou ser muito sincero. A Daiane falou, tem uma amiga que entende muito dessas coisas, vou chamar, mas eu nem entendi o que é. Eu só confiei, porque eu confio nas pessoas. Mas conta pra mim, você é psicóloga? Você é Eu assistente sou social? psicóloga. Eu sou especialista em criança e adolescente. Trabalho numa instituição de acolhimento, Lar Infantil Só Amigo, aqui de Curitiba. E no consultório, minha especialidade maior, meu maior número de atendimento é de crianças pela adoção, filhos pela adoção. Então, tenho uma experiência sobre a adoção, parte do tema aí que a gente vai conversar. É o que a gente quer. E aí, Daiane só escreveu um livro sobre o assunto. Eu vou piscar o livro aqui. Eu vou achar essa tela, Ana? Vai, tem um blog. Tem um blog? Tem. Ele ainda tá sendo alimentado? Sim. Uhum. Gente, acompanhe, conte de onde veio isso. Bom, o livro é um livro-reportagem, fruto do meu TCC. Eu me formei em jornalismo em 2006 e decidi escrever um livro. E esse tema foi, assim, maravilhoso, veio de encontro com a minha história, ganhou prêmio, até hoje as pessoas procuram como fonte de informação, pessoas que querem adotar ou que querem fazer algum projeto relacionado à adoção, ou HIV, ou os dois temas juntos. Então, ainda ele é uma fonte de informação. Desde 2006 ainda não saiu nada assim como um perfil jornalístico que una os dois temas, adoção e AIDS. Mas eu pretendo escrever um livro atualizado, né? Porque Vai 2006 ter já faz versão tempo. revisada! Vai. Gosto sim. Porque realmente tem muito pouco sobre o assunto, né? Vamos falar com grãozinhos sim, porque os grãozinhos eles são um público atípico do YouTube. Geralmente o pessoal do YouTube é mais novo, mas aqui no canal é uma galera ali dos 25 ao 35, que talvez já esteja pensando em fazer sua família, ou conhece pessoas que estão começando a família. E aí eu acho que o primeiro baque e se a adoção for minha única alternativa, né? Se eu não puder ter filho de forma natural, você tem atendimento assim também? Sim, as famílias procuram, né, a adoção, muitas vezes por não poder ter os seus filhos biológicos, ou por um desejo mesmo de ter um filho por essa forma que é a adoção. A fila de adoção, ela é muito grande e as pessoas quando entram para o cadastro reclamam muito disso. Porque demora muito, é muita burocracia. E na verdade não é que demora muito e é muita burocracia. É até menos burocracia do que comprar um carro, geralmente. Mas as pessoas precisam, né, passar por uma entrevista, a vara da infância precisa conhecer quem são essas pessoas. Mas o que não bate, o número de crianças que estão nas instituições e o número de casais que querem adotar, é porque quem quer adotar quer neném saudável. E que não, geralmente fecham muitas características. Tem que ser novinho, Pele tem clara, que ser pele menina, clara. Não ter problema de menina. saúde. Então isso dificulta muito, até porque as crianças que estão dentro das instituições de acolhimento, elas são retiradas da família por alguma situação de risco. Então alguma violência física, psicológica, sexual. E aquelas crianças, elas vão para as instituições para serem trabalhadas, da mesma forma que as suas famílias são trabalhadas também. Se preparam, As né? famílias biológicas dessas crianças, começa a ser feito um trabalho com elas para elas terem a chance de recuperar seus filhos e darem uma condição saudável. Com isso, já leva um tempo dessas crianças na instituição. Então, por mais que elas cheguem em bebê,
elas vão ficar ali, hoje o estatuto coloca que o caso delas seja decidido em 2 anos. Então já tem todo esse tempo que elas podem estar ali na instituição. Então dificilmente você vai conseguir adotar um recém-nascido, porém existem várias crianças, como por exemplo com HIV, que estão dentro das instituições de acolhimento. E quando as pessoas colocam lá saudáveis, com problemas de saúde curáveis, né, já tira essas crianças com HIV. Sendo que crianças com HIV, cuidar de uma criança com HIV é como cuidar de uma criança com bronquite, como cuidar uma criança com diabetes. A criança com HIV também pode ser saudável, né? Se tiver uma família que acolha e tal. Que na verdade é o acompanhamento ali que vai fazer a criança ser saudável ou não, como qualquer outra criança. A demanda que ela tem não difere da demanda de qualquer criança, né? Que precisa ter atenção na saúde, fazer um acompanhamento. Amor. Amor, muito amor. Principalmente. E essa acolhida e esse olhar para essa criança já contribui muito para a saúde dela, né? Já faz o estado de alegria, de felicidade, de se sentir amada. A gente só existe para o olhar do outro, né? A gente quer brilhar para alguém. E quando elas têm ali a segurança, que elas estão num chão seguro, que elas brilham para alguém, com certeza a saúde ela melhora num todo. O sonho de todas as crianças que estão abrigadas é ter uma família. Existe muita preocupação das famílias que não têm conhecimento, né, sobre as características. Ah, mas eu vou adotar uma criança que vai morrer. Ah, mas eu vou adotar uma criança que eu vou ter que viver no hospital. Dica: toda criança que alguém adotar no mundo vai morrer, tá bom? Exato, gente. Desculpa, nós papai também, e mamãe. tá? Você que tá assistindo esse vídeo. Você também vai morrer. Desculpa quebrar aí o seu balãozinho, estourar ele, mas assim... Com certeza. Gente, e o não povo tem como põe a prever, carroça na frente entendeu? dos Não bois tem como de um prever jeito, se você né? vai morrer amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, ou só quando tiver velhinho. Mas você pode prever que você vai dar muito carinho pra uma criança. E ela vai viver muitos anos. Pronto. Toda criança dá trabalho. Não é porque é adotado que é rebelde. Não, toda criança dá trabalho. Isso tem a ver com astrologia, tem que saber a data de nascimento da criança. Porque depois você adota um ariano, brincadeira, pode adotar os arianos também. Adota os arianos e corrige eles, pelo amor de Deus. Faz esses arianos ter jeito. Essa aproximação tua pra chegar no livro reportagem, ela veio por um interesse na adoção, por interesse nas crianças que vivem com HIV, por algo em comum? De onde que surgiu? Foi um insight, na verdade. Eu queria, o TCC, a professora orientadora falava, tem que afunilar o tema, afunilar. Então, o que me veio é falar sobre adoção. E aí, nesse afunilar o tema, eu falei, tem que falar de alguma adoção específica. E quando eu achei, na época, lá no Google, um FREI, no Rio de Janeiro, que acolhia crianças portadoras do HIV, e essas crianças eram colocadas para adoção, ele... fazia um trabalho bem legal com essas crianças. Eu falei, nossa, deve ser difícil adotar essas crianças, porque há muita desinformação, as pessoas, e elas vão crescer, para onde que elas vão? Então, eu falei, vou dar voz para essa causa, vou fazer as pessoas saberem, terem conhecimento que é possível adotar criança portadora de HIV e que é possível sim viver com HIV de uma forma feliz e dar oportunidade para as crianças que têm HIV de ter uma família, por que não? Todo mundo merece ter família, ter amor. Então, foi assim, dar voz para essas crianças. Maravilhoso. Indo para um lugar mais pessoal, assim. Porque quando a gente engravida, quando a gente passa por uma gestação, por mais que a gente possa supor, a partir da genética, né, da nossa ancestralidade, a gente não sabe como vai vir a criança. A gente não sabe, se vai ter uma síndrome de Down. No caso de mães positivas, ok, hoje em dia a gente já consegue controlar. Mas a gente não sabe, sei lá, eu não tenho um ruivo na família e minha barba é ruiva. A família do meu pai tem a vista horrorosa e a minha vista é horrorosa. A da minha irmã já não é. É uma loteria, né? A genética sempre é. Vocês acham que é ético essa informação de questões de saúde, de poder escolher cor de pele, de poder escolher idade? Vocês acham que é ético isso? Não é ético. Assim, não que não seja ético, né? Eu acho que essas escolhas, essas características é porque a pessoa, ela tem essa possibilidade, já tem um ser vivo ali que ela vai escolher para ser o filho dela. Só que isso
assim, não define e não decide nada. Porque você pode escolher ali as características físicas, mas nessa experiência, nessa prática, eu tô há 12 anos dentro dessa área, a gente vê que cada filho para a família que tem que parar. Com características, é um encontro de personalidades. E às vezes o casal acha que não vai dar conta daquelas características das crianças. Infelizmente existe muita devolução de crianças, Nossa, isso é né, que adotam, aí o casal não dá conta daquelas demandas da criança, ou a criança desperta várias demandas mal resolvidas do casal e acaba não dando conta. Mas nessa área a gente vê que as junções elas precisam ser, mesmo que seja para desenvolver as potencialidades daquela família. É um encontro, não só a criança precisa daquela família, mas aquela família também precisa daquela criança. Então escolher essas características é um pouco, é uma ilusão, né? Porque tem muito isso, né? Olha uma criança, nossa, ela puxou pra mãe, nossa, ela é parecida com o pai. Quando é um filho pela adoção, ela é parecida com quem? Né? A criança também fica tentando se identificar, mas isso é só uma capa, né? Ela vai se tornar parecida com o jeito pela convivência. E isso a gente vê, eu vejo muito no consultório, né? Como as crianças elas vão ficando parecidas com as famílias no seu jeito de ser, nas suas até ficou características. Parecida fisicamente. Às vezes até fisicamente ficam parecidas. Porque os hábitos vão mudando o nosso corpo. Sim, também, aí né? o jeito que arruma o cabelo, aí o jeito que, né? Os trejeitos. Tem um menininho que ele usava tudo em pé, aí porque o pai usava pro lado, ele começou a aparecer só com o cabelinho pro lado. Acontece essas conexões de almas, né? Nesse mundo que a gente tá. E eu acho que a adoção é uma forma da gente provar isso, que existe muita conexão de alma. Muito de além amor. do corpo, né? Muito além. A preferência do brasileiro é menina, recém-nascida até 2 anos, né? E pele branca. Então, assim, encomenda uma Barbie, como essa questão da questão ética, é como se estivesse preenchendo ali, fazendo o pedido de um produto, né? Como se estivesse encomendando uma boneca. E eu acho que a verdadeira motivação da adoção tem que ser querer ser pai ou querer ser mãe. E isso envolve o amor incondicional, porque assim como um filho que é gerado dentro da barriga, pode nascer com alguma síndrome, pode nascer com algum problema e a gente tem que amar incondicionalmente. E então a aí adoção é a mesma coisa, é um amor incondicional. Então essa questão aí realmente é complicado você estabelecer. É claro que vai de encontro com o preparo de cada um, né? E a evolução de cada um e como dar conta das situações. Mas eu acho que o principal é o amor incondicional. E esse amor incondicional, né, faz a gente pensar o que é um amor incondicional, né? O amor, na verdade, ele é construído, né? E essa construção, claro que quando você gera a criança, você já está construindo desde ali. Mas quando você adota uma criança, você passa a construir a partir do momento que ela chega. Que é como pros pais, né? Os pais, eles começam depois que a criança sai da barriga. Os pais homens, né? E na adoção é isso. E ali se torna uma relação de construção. É um indivíduo que tem já uma história, tem suas marcas e vai precisar de adultos que estejam com uma consciência do que são eles. Geralmente é indicado que façam terapia para não misturar o que é deles e o que é das crianças. Fantástico. Porque as crianças vão ter que colocar as marcas delas para aqueles pais, como toda criança faz. Só que como ela vem de uma bagagem ali primária que você não conhece, é importante que você esteja aberto para aceitar o que vem daquela criança, para que ela também possa estar aberto o que vai de você para ela. O que geralmente acontece é as famílias querendo impor o que elas têm para a criança, sem querer aceitar o que a criança tem para trazer. E o que a criança tem para trazer, por mais que às vezes não seja só flores, né? São crianças que tiveram quebras de vínculo, que elas não têm certeza se vocês vão permanecer ali com elas. Então você precisa passar por essa barreira delas para chegá-las. Depois que você der a segurança, que aí entra esse amor incondicional. Independente do que acontecer, independente do... Eu vou te dar os limites, não vou passar a mão na sua cabeça, mas você é meu filho. Mas isso não muda, né? Quantas vezes a gente desagradou os nossos pais? Quantas vezes a gente não fez o que eles esperavam? E só que vai devolver pra quem? Pro útero? Não, quantos pais que tem vontade de trancar a criança no quarto e sair correndo e não olhar pra trás, né? De tão desesperador que às vezes é. E na adoção não é diferente. A única diferença é que no imaginário tem tá muito problema, esses problemas não foi eu que criei, isso não me pertence, essa criança veio com defeito, então não é meu.
né? E problemas de Daí saúde é a mesma coisa. Devolve, gente. E aí devolve. Nossa, e problemas de saúde é a mesma absurdos. coisa. Então, como que você vai prever se uma criança vai ter um transtorno? Não é como se saúde fosse uma foto, né? Dali do momento que a criança chega. Exato. Ela vai se desenvolver. Se você adota, se você gere a criança, ela vai ter perrengue. E você tem que estar lá pra segurar esses perrengues com ela. Exatamente. Minha mãe, quando me teve, eu não tinha nenhum problema de saúde. De repente, eu tenho 18 anos e sou diagnosticado com HIV. E você é filho biológico. Sim. Ou tipo, mas os pais eram dependentes químicos, vai que ele tem uma tendência, ou vai que ele tem... Isso não existe, Vai que é os uma pais não eram, mas... Se fosse assim, então os pais que têm filhos usuários, todos eram usuários Ô, de gente. químico, né? E vamos ter mais fé no ser humano, na nossa Nós capacidade somos de um arguição. todo. É. Somos multifatoriais. O que isso quer dizer? Que não é... A minha personalidade, ela não é determinada só por um fator. Ela é determinada biologicamente, ela é determinada pelo meio, ela é determinada pelas minhas relações interpessoais, com a família, com os meus amigos, e tudo isso vai me tornar o que eu sou, né? Então não é algo que vai pré-determinar, que também é uma fantasia que as famílias, quando vão adotar, ficam. Né? Mas eu não sei a origem, mas... Gente... E daí? E, inclusive, né? o bebê que você gere, você não sabe a origem. Você também não sabe. Porque vai fazer uma bagunça genética ali que você não sabe se veio de quem estava antes de você, se veio de você. Exatamente. Se foi alguma bagunça que aconteceu ali no negócio da mitose, né? E hereditariedade, né? É. O que você deixa pro seu filho não quer dizer só de conteúdo genético. Hereditariedade tem de conteúdo de vida, de olhar pela vida, de como você entende o mundo. Né? E isso você pode passar para os seus filhos também. Ou como lidar uma criança que você adote com HIV. Como ela ser forte diante disso, lidar com uma sociedade, fazer como você está fazendo, desmontar esses preconceitos, tornar ela forte, porque é isso que vai torná-la forte. Né? Não olhar ela como coitadinha, ou porque é adotada, ou porque tem HIV, ou porque é negra, ou porque tem alguma deficiência. Você chegou a conversar com pais de criança? Sim. Me conta, quais que eram os medos assim, que esses pais tinham na hora de adotar uma criança que vivia com HIV? Não saber cuidar. Aham. E aí vem toda uma equipe, né? Eles são cercados de... E também a pessoa tem que ir atrás, né? Quem procura o livro já é um primeiro passo. Às vezes entra no processo de adoção, tô pensando em adotar e talvez uma criança soropositiva queria conhecer o livro para ter mais informação. Então, quando as pessoas que eu entrevistei nessa época, por exemplo, iam fazer trabalho voluntário lá na instituição, eu lembro do caso de uma cabeleireira, que ela ia fazer trabalho voluntário, cortar o cabelo das crianças lá do lar. E aí ela falou, não sei explicar, Daiane, foi uma coisa... Um amor à primeira vista de uma menininha e eu não tirava ela da cabeça. Cheguei em casa e falei pro meu marido, nem sabia se ela tava pra adoção ou não, se ela já tava com a destituição do poder familiar. A gravidez não planejada aí, gente. Exato. Né? Não planejou, chegou lá, viu a criança lá, falou... E ficou com aquilo na cabeça, aquela criança, e ela conversou com o marido, e aí, será que você topa? Eu topo, mas será que ela tá pra adoção? Foram ver, tava pra adoção, já tava tudo certinho. E aí começaram aquela fase de conhecer, que é a fase de aproximação. Aproximação, que é como um namoro, assim, conhecer, ver se dá certo. E aí a criança se deu bem com eles gostaram da criança e ela falou, parece que sempre foi minha. E a criança tá vivendo super bem, inclusive eu tenho contato com essa mulher, vive bem, tá super saudável, super feliz. Depois ela teve um filho biológico. Então, é um encontro de almas mesmo. Outra dúvida que os pais ficam, e no consultório eu tenho pacientes, né, que são soropositivos. Assim, tá certo? Falar? A gente tem usado que vive com HIV. Que vive com HIV, então. Obrigada. Todo mundo aprende aqui nesse canal, com gente. certeza. É maravilhoso. E ela, a preocupação da mãe, porque ela nasceu, né, já foi identificado, e ela, na adolescência, como ela poder lidar com isso na adolescência, que é uma grande dúvida dos pais. Das descobertas. Relação das descobertas, a criança sempre com muito medo, tipo, esse HIV, o que é, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Como lidar com esse período, assim, né? Por exemplo, a minha pacientinha abriu na escola, assim, espontaneamente ela falou,
Nossa, teve mãe que não queria mais deixar ela brincar com ela. E ela não sabia lidar com aquilo. Por quê, né? Porque pra ela sempre foi trabalhado aquilo como algo natural. E quando ela abre, né, ali com os 12 anos que ela estava, e tem aquela reação dos amigos, ou nas brincadeiras, né? Mas é que você tem HIV. E aí ela não soube lidar. Então, como a gente preparar esses adolescentes que já tem, né, que nasce às vezes com vírus, como prepará-los para lidar com as coisas que vêm, com as cobranças sociais que vêm e depois com a sua sexualidade, né? Como que a gente se prepara, então? Exato, na uma verdade sociedade são que não todos. fala com seus jovens sobre sexualidade, né? Temos muito caminho para andar. O ideal para todos os pais que vão adotar é que façam, todos os pais deveriam fazer, eu acho, mas os pais pela adoção que façam um acompanhamento terapêutico, para não ficar naquela fantasia, mas a criança é problemática, tudo é da criança. Né? Eles A precisam criança saber... acabou de nascer, nem deu tempo de ter problema. Vocês que têm 40, 50 anos na cara, que estão cheios de problema da vida, vão resolver na Precisam terapia. saber o que é deles, né? Porque quando chega estamos aqui no sofá, se alguém vier sentar aqui, todo mundo vai ter que se mexer. Não mexe vai? na dinâmica de todo mundo. Então, quando entra uma criança em um núcleo familiar, todo mundo vai ter que se mexer. Todo mundo vai ter que sair da sua zona de conforto. E para eles saberem o que é deles e o que é da criança, é importante que eles estejam em um acompanhamento terapêutico para saber lidar também com as demandas dessa criança. Mas é importante os pais pela adoção também terem uma gestação afetiva, ou seja, um período se Legal. preparando, De preparar a casa, preparar né? a casa, o quarto da criança, Fazer os cursos, porque nos cursos Ir tem nos encontros. muitas informações. ouvir depoimentos de famílias que já adotaram. Ler os livros, esse livro aqui para quem quer adotar crianças com HIV, ele tá muito fácil de compreender, legal de ler e ele é pequenininho também. Eu mando o e-book de graça para quem se interessar. É. Vai lá no blog, manda um e-mail que eu mando. Grãozinho, se vocês estão pensando em adotar, se conhecem alguém que está pensando em adotar, pergunta, né, na vara da infância, quando você for lá, dá início ao processo, fala, tava querendo encontrar alguma ONG, algum projeto, algum grupo que fale sobre isso, para eu entender melhor o que é a realidade da adoção, pelo que eu vou passar, né, como que eu posso me preparar para isso. Pergunta na tua cidade, no teu Ótimo. estado. As meninas estão aqui em Curitiba, eu vou deixar o contato delas aqui embaixo, né, procura onde você tiver que com certeza vai ter alguma coisa. Procurem informação, procurem apoio, procurem ajuda, que tudo dá certo. Com amor, tudo dá certo. E com toda essa informação, gente, vamos junto, mamãe, papai, filho, papagaio, tio, urubu desdentado, todo mundo, família feliz. Vamos nessa, tá bom? Beijo! Beijo! Beijo.